Shalom para todos. Quero iniciar com uma palavra que está escrita. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Outro versículo diz que tudo que o homem plantar, certamente colherá, seja o que for. Vamos refletir a esse respeito e ver o quanto é importante eu, você, nós refletirmos a esse respeito. De que se queixa o homem? Seus próprios pecados, seus próprios erros. É complicado quando a pessoa está diante de alguém que alguém sabe muito bem a forma psicológica de insultar o outro, de mexer com o ego, de mexer com a base estrutural do outro. E pensar consigo assim: ela ou ele não está nem doido de fazer nada, nem dizer nada nessa ocasião. Porque se falar ou se agir, está perdido. Prezados amigos e irmãos, isso sempre tem acontecido? Sim, sempre tem acontecido. Chama-se, às vezes, abuso de poder. Abuso de poder. Outro fato, alguém diz: eu vou matar ele na unha. Outra: eu vou matar ela na unha. Quer dizer, vou machucar devagarzinho. Mas existe algo importantíssimo para que você, para que eu, nós possamos refletirmos, para que com dignidade, com respeito, nesse momento, nós estamos preparados com algo que é importantíssimo na nossa vida: a temperança. A temperança. Se você, eu, a cada momento estivermos vigilantes, com temperança, passamos por isso como nada tivesse acontecido. Ah, irmão, ah, pastor, ah, presbítero, ah, diácono, ah, lideranças religiosas, eu não posso passar por isso. Eu tenho que entregar ao Eterno Pai para que Ele possa agir. Não, não é assim não. Não é por essa forma. Deixa aquela pessoa que abusou da bondade. Deixa aquela pessoa que abusou de autoridade para lançar palavras para machucar. Deixe ela à vontade, porque cada um de nós já temos dentro de si algo para nos queixarmos, que é os nossos próprios pecados.
Então, cada um de nós temos ruindade dentro de nós, pecado dentro de nós, doença dentro de nós, algo ruim que machuca. Esse eu, com toda a bagagem de ruindade que tenho, não usar a ferramenta chamada temperança, a coisa fica difícil para o meu lado. Fica difícil. Se eu não usar a prudência, a coisa fica mais complicada ainda. Porque todo ser humano, por alto, ele quer se justificar. Ele se justifica a si mesmo diante dos homens, se justifica diante das autoridades, se justifica diante do seu patrão, mas diante da sua própria consciência, ele não pode se justificar, porque a sua própria consciência acusa. Carregamos dentro de nós mesmos a nossa queixa, o nosso pecado, os nossos erros. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma certa vez, uma senhora chegou revoltada contra outra pessoa, e cada uma morando no mesmo bairro, cada uma trazendo consigo coisas terríveis na vida, não coisa boa, só coisa ruim na vida deles, na família deles. E ela começou a falar que devia fazer assim, que devia fazer assim. Eu olhei para ela e disse: não é preciso fazer nada. Deixa cada uma pessoa no seu devido lugar, porque cada pessoa já traz consigo algo para se queixar dentro de si. Não é preciso eu jogar nada contra A, contra B. Não é preciso fazer isso. Porque o mal, a ruindade, já está dentro do ser humano. Ela ficou parada assim, olhando para mim. Deixe ela lá do jeito que ela quiser viver, porque ela vai se queixar de algo, sim, vai, mas quando ela se queixar de algo, ela vai se queixar de algo através dela mesmo, porque a consciência dela vai acusar quem ela é e o que ela fez, o que ele fez. Que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Você colhe aquilo que você planta. Alguém diz: eu não vou ler um livro. Alguém pode dizer: eu não vou ler um livro de uma pessoa porque essa pessoa é de uma religião que eu não gosto. Mas naquele livro que aquela pessoa fez, tem algo edificante, que vai servir para você. Tem algo ruim? Tem, mas tem algo edificante. Porque todas as pessoas que nascem nessa vida, que está sobre a terra, não praticaram só algo ruim, não.
praticaram algo bom também. Todo o tempo da sua vida não foi só ruindade não. Ele fez algo que serviu pelo menos de exemplo para outro não seguir a vida dele, pelo menos isso. Mas teve alguma coisa que serviu? Teve. Porque toda criatura do Eterno Pai é boa. É boa. Se eu deixar de ler livros de pessoas que são cientistas, por conta que ele tinha uma vida errada, eu não posso ler livro nenhum. Porque todos tinham uma ideia diferente da minha, diferente dos outros. Porém, o conteúdo que ele escreveu, algo bom eu pego para mim e algo ruim eu jogo fora. Algo bom eu seguro e algo ruim eu jogo fora. O mundo é como se fosse muita lama de podridão, de pecado. Mas os salvos, os homens de bem, estão dentro dessa lama, pisando nessa lama, mas não se contamina. Andando sobre este mundo de pecado, ouvindo algo que não deve ouvir, que não é bom para ouvir, e lidando com pessoas de várias naturezas. E ninguém foge, e ninguém pode fugir de nenhum tipo de ruindade. E ninguém pode fugir das ruindades das pessoas, das palavras duras das pessoas. Ninguém pode fugir. A cada momento que for dito algo contra mim, a minha pessoa deve ter ferramenta especial que é prudência e temperança para ouvir, provar as palavras e ter uma só ação. Às vezes, uma só ação. Calar. Calar. E se for falar para não atingir a personalidade da pessoa. E se for direcionar alguma palavra, direcionar uma palavra com cautela para não inflamar a personalidade daquele ser humano que também é um ser humano que pertence ao Eterno Pai, foi o Eterno Pai que fez. Já chega a minha pessoa de praticar a ruindade. Tenho que aprender a praticar o que é louvável. Tenho que aprender a praticar o que é perfeito. Tenho que aprender a respeitar desde aquele pequenininho até o mais velho. Seja ele quem for, o respeito cabe em todos os lugares.
Alguém pode discriminar a minha pessoa. Já passei por isso. Não me vê com bons olhos. Não me vê com bons olhos. Mas aquele que me criou, aquele que está além de todos os pensamentos humanos, aquele que conhece os meus passos e aquele que conhece a minha mente, é diferente. Ele age na minha vida diferente, fazendo uma diferença. Na hora de repreender a minha pessoa, ele repreende sim. E bem-aventurado o homem que é repreendido pelo Criador. Bom é ser repreendido por ele, porque eu sendo repreendido por ele é porque ele me ama, ele tem algo comigo. Ele faz as chagas e ele mesmo cura. Ele repreende, ele mata e faz viver. Operando ele, quem impedirá? Quem impedirá? Diante de multidões, diante de muitas pessoas que eu tenho conversado, tratado de assunto, trabalhado, às vezes procuro ajudar dentro da altura que eu posso, às vezes alguém também procura me ajudar na altura que alguém pode, porque o ser humano é assim, nós dependemos um dos outros, não existe ninguém autossuficiente. O ser humano traz dentro de si o pecado. De que se queixa o homem? Da sua própria ignorância, da sua própria ruindade, do seu próprio pecado. E tudo quanto o homem faz, isso ele colherá. Não passa nada. Durante todos os anos de vida que eu tenho e com os meus cabelos brancos, na experiência de vida que eu tenho, não passa nada diante do Criador. Tudo que o homem faz, certamente ele colherá. O Eterno Pai perdoa? Sim, perdoa. Mas aquilo que eu plantei, eu vou ter que colher. Eu vou ter que colher. Não é do meu jeito, é da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. Porque Ele já determinou. E também não é da forma que alguém quer que aconteça algo ruim na minha vida ou que aconteça algo ruim na tua vida, de forma nenhuma. Cada um de nós já está com algo indesejado em nós mesmos. Em nós mesmos. Trazemos em nós algo indesejado. Algo que nós não desejamos, algo que nós não gostamos. E é dentro de nós mesmos, nessa natureza nossa carnal. Traz algo muitas vezes que nós não gostamos. Que é, muitas vezes, determinada doença, determinado costume que traz
prejuízo e muitas outras coisas. É necessário cada um de nós avaliar, meditar, respeitar, ler a palavra do Salvador e com especialidade essa palavra quando ele diz: de que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Eu não posso me queixar de político, de jogador de futebol, de alguém que não me deu oportunidade, de alguém que disse que eu era feio, que isso e aquilo. É ele o eterno Pai. Eu tenho que me queixar é de mim mesmo. O meu erro, o meu ego. Fazer este ego, o eu cair por terra. Agora passar a refletir na ferramenta chamada temperança, prudência, caridade, bondade, crença verdadeira na palavra. Para quê? Para que eu saiba, tenha certeza, para que eu possa ter convicção de andar de cabeça erguida, sem ter de que se envergonhar. Sem ter de que se envergonhar. Louvado seja o eterno Pai. Tudo para a honra do nome do eterno Pai. Porque todas as coisas na minha vida que eu venci, que eu passei, que hoje aqui estou, tem uma pessoa especial que eu devo agradecer muito. O nome dele é Yahweh, o eterno Pai, o poderoso. Livramentos, sucesso, progresso, êxito, tudo de bom ele fez na minha vida e continua fazendo. Mereço? Mereço nada, mas ele quis fazer e ele faz. Ele é o Todo-Poderoso. De que se queixa a mim? Os erros. Mas ele fez, ele livrou, ele falou. Sim, ele repreendeu a mim, sim. Repreendeu a mim várias vezes. Porque me ama. E quando ele repreende a mim, não pense que é ele falando direto a mim, não. Não, de forma nenhuma. É quando alguém usado pela palavra, que chega com a palavra que diz assim, 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 é a palavra que está falando contigo. É outro ser humano, pecador igual a mim, que ele usa para me repreender e eu tenho que aceitar. Todo ser humano pertence ao eterno Pai e ele usa como quer, na hora que quer e como ele quer. É ele e não nós. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto.